Boa tarde, meus amigos, bom dia, boa madrugada, como é que você tá? Professor Kleber Pinho, estamos aqui diretamente da Like Concurso, na capital do Mato Grosso, para trabalhar com vocês a matéria de Direito Constitucional e hoje vamos trabalhar o processo legislativo, ok? Vamos entender todo o processo legislativo, início, meio e fim, como que se dá esse procedimento, esse processo legislativo das normas primárias constitucionais, beleza? Fecha aí seu WhatsApp aí, fecha, desliga o Facebook aí, fica só com a gente, pega a sua Constituição, abre no artigo 59, ok? Ele é curtinho, mas teremos muitas observações para anotar ali de questões doutrinárias, ok? Vamos lá, antes de tudo, onde é que nós estamos, professor? Vamos nos situar. Estamos no título 4 da Constituição, da Organização dos Poderes, capítulo 1º do Poder Legislativo, ok? Nós estamos agora estudando a seção 8ª do processo legislativo, subseção disposição geral, artigo 59. Vamos lá, sem muita delonga, vamos falar sobre processo legislativo. Como é que dá esse processo legislativo? A ideia é o seguinte, vamos começar com o conceito, né? O que é o conceito de processo legislativo? Consiste no conjunto de normas, tá? Que regulam a produção dos atos normativos primários, tá? Essa matéria tem muito a ver com o controle de constitucionalidade. Não sei se essa matéria está no seu edital. Tem muito a ver com, quando a gente estuda processo legislativo, normalmente a gente casa com o controle de constitucionalidade, que é a possibilidade do judiciário controlar os atos do poder legislativo quando eles já nascem, porque durante o processo legislativo, é claro, né? Depois que a lei nasce, quem faz o controle, por regra, é o Poder Judiciário. Antes da lei nascer, durante esse processo, esse controle da constitucionalidade, de forma preventiva, é realizado tanto pelo próprio Poder Legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça, do Poder Executivo, através do mandato de segurança impetrado pelo parlamentar, pelo um erro de um processo legislativo, e, além disso, o próprio Executivo através do veto jurídico. Vamos ver, de forma implícita, a gente vai estar falando desse controle de constitucionalidade. Então, volta para cá, vamos conceituar. Consiste no conjunto de normas que regulam a produção de atos primários. O objeto do processo legislativo é definido no artigo 59. Quais são esses atos normativos primários? Gente, muito comum em prova perguntar isso. Atos normativos primários são esses apontados pela Constituição Federal. Quais são os atos normativos primários? Primeiro, emenda à Constituição. Segundo, leis complementares. Terceiro, leis ordinárias. Quarto, leis delegadas. Quinto, medida provisória. Sexto, decreto legislativo. Sétimo, resoluções. Essas são para nós os atos normativos primários, são aqueles que nascem diretamente do ordenamento constitucional, por ordem constitucional, beleza? Então, nós vamos estudar agora, nesse primeiro ponto da matéria, a parte geral, de como se dá esse processo legislativo, desde a sua iniciação, da iniciação desse processo, do início do processo, até a sua promulgação, até a fase final. Beleza? Então, primeiro de tudo, temos que saber quais são as normas primárias, atos normativos primários, tem que saber, tá, gente? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, ok? Ele está falando que as normas serão processadas por lei complementar. Bacana? O que nós temos que saber agora? Nós temos que saber os assuntos, os pontos principais dessa matéria. Nós não vamos ficar presos apenas ao artigo 59, viu, gente? A gente vai dar um upgrade, às vezes vai falar de outros artigos, reportar os outros artigos para podermos entender todo o processo legislativo. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Primeira observação importantíssima é o seguinte. Todos os atos previstos nesse artigo são chamados atos normativos primários, como eu já disse anteriormente. Ou seja, eles retiram o fundamento, eles bebem da fonte de validade da própria Constituição. Desculpa. Podendo ser objeto de controle de constitucionalidade, como eu falei lá atrás, ok? Que esses atos normativos primários, eles podem ser controlados pelo Poder Judiciário quando a lei ela nasce,
ou podem ser controlados antes, através do Executivo, do Legislativo e Judiciário, que a gente chama de controle preventivo de constitucionalidade. Beleza? Maravilha. Observação segunda, o processo legislativo é um direito público subjetivo, tá? Já foi cobrado na prova do CESP, já cobrou isso, tá? É um direito subjetivo, direito público subjetivo de quem? Dos parlamentares. Tanto é possível que, se esse processo legislativo não estiver sendo respeitado, o parlamentar, estou falando do senador e do deputado federal, lhe recai a legitimidade para impetrar um mandado de segurança, ok? Para poder analisar o devido processo legislativo perante o Supremo Tribunal Federal. Só que, nesse caso, o Supremo, ele não vai entrar no mérito se a matéria é ou não é constitucional. Ele vai analisar apenas a questão da discrepância quanto ao processo legislativo. Olha, essa lei, quem tinha que começar ela era o presidente e não um senador da República, ok? Ele vai analisar o processo. Essa lei complementar era para ter sido aprovada por maioria absoluta e não por maioria relativa. Então, quanto à forma, a casca da lei, o Supremo vai realizar a sua análise, tá? Porque só pode o quê? Só questões de interna corporis, ok? Só questões de interna corporis, ou seja, que se prende à ideia ideia de competência, ok? Interna corporis só tem a ver com, não posso analisar o quê? O Supremo não pode analisar a matéria, não pode analisar o núcleo, não pode analisar o mérito do assunto que está sendo tramitado no processo legislativo, no projeto de lei. Beleza? Aqui nós temos o PLs, que é o projeto de lei, ok? PLD, projeto de lei delegada, eu tenho hoje projeto de lei complementar, eu tenho um projeto de emenda constitucional, que é muito comum, chamada PEC, né? PEC, ok? Beleza? Bom, para nós entendermos essa parte introdutória conceitual, para nós entendermos, nós temos que entender que existe um procedimento. Os procedimentos podem ser de 3 espécies, tá? Os procedimentos podem ser de 3 espécies. O procedimento pode ser um procedimento chamado ordinário, que é o procedimento do compadre Washington do El-Chan. Ordinário. Tá, essa foi horrível. Tudo bem, beleza, volta para cá, ok? Então, o processo legislativo pode ser ordinário, pode ser sumário, ou pode ser um processo legislativo especial. De cabeça, ordinário, sumário ou especial, ok? Professor, onde é que está na Constituição esse artigo que fala certinho separando? Não tem, tá? Isso é a Constituição doutrinária, mas cai em prova. Bacana? Vamos lá. Então, 3 procedimentos. Fala para mim os 3. Ordinário, sumário e especial. Vamos falar o primeiro, procedimento legislativo ordinário, tá? Nada mais do que é o processo legislativo de elaboração de leis ordinárias. É a base de todo o processo legislativo, ok? Ele falou assim, na base das leis ordinárias, vamos completar aqui para não ficar incompleto o seu material. Porque ele está falando ordinárias são, digamos, ele está falando lato sensu, as leis em comum, as leis normais. Então, você coloca leis, só para você não ficar confuso, leis complementares, coloca assim, complementares e ordinárias. Pronto, para você não ter confusão. Fala, professor, eu vi lá que só o processo comum ordinário, processo legislativo ordinário, só trata da lei ordinária. Nada a ver. O processo legislativo ordinário vai cuidar das leis ordinárias e das leis complementares. Bacana? É a base do processo legislativo. Normalmente, para o sumário especial, quando eles não têm alguma positivação, eles bebem da fonte do ordinário, que o ordinário é o completo, é o completaço, é mais, digamos assim, mais completo as discussões, beleza? Então, está onde isso? No artigo 61, ele fala sobre esse processo ordinário, fala assim, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe qualquer membro da comissão, da Câmara, do deputado, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, do Presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao PGR, Procurador-Geral da República, e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Ele está falando na forma ordinária, que tem vários legitimados para poder propor uma lei ordinária ou lei complementar. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Gente, não é ponto agora da matéria, mas isso aqui é importante, tá? Falou de um projeto que inicia pelo Presidente, pelo STF
e Tribunal Superior, ele começa na Câmara dos Deputados. Falou que o procedimento, que a lei vai começar. Quem começou a lei é o Presidente da República, PR, é o STF, ou tribunais superiores, todos eles vão começar onde? Na Câmara dos Deputados, ok? O processo dá início na Câmara dos Deputados. Anotou? Anota aí. Quando for PR, um projeto de iniciativa do PR, do STF e do TS, Tribunais Superiores, a Câmara será iniciado esse processo legislativo na Câmara, ok? Anotou? Esse 184 adora vir em prova. Então, voltando para cá. Então, o ordinário é o comum, é a regra. O que nós vamos estudar agora, vamos falar de cada parte do ordinário, é o mais o completaço, digamos assim. Beleza? Procedimento legislativo sumário, presta bem atenção, muito fácil. Quando o presidente ele pedir para que o projeto dele tenha uma celeridade, fala, gente, o presidente fala, ó, eu quero que o meu processo aí anda mais rápido que os outros. Se o presidente pediu, esse procedimento ele já não vai mais ser ordinário, ele vai ser o quê? Sumário. Pronto. Toda vez que o presidente da República ele pedir, solicitar urgência para apreciação dos projetos que ele teve iniciativa, cuidado. Processos que o presidente... Não é porque, o deputado fulano de tal foi ele que deu iniciativa, é meu parceiro. Então, o Congresso acelera o andamento desse processo legislativo porque o deputado é meu parceiro. Não, não pode. Esse pedido de celeridade só pode se dar quando o presidente, ele deu iniciativa no processo legislativo. A competência é dele. A lei foi ele que criou. Então, ele pode pedir o quê? Celeridade. Celeridade quer dizer o quê? Urgência, tá bom? Nesse caso, a Câmara vai ter que dar linha na pipa. Ela terá 45 dias para analisar o pedido. Após isso, o PL vai para o Senado, que terá também mais 45 dias. Beleza. Então, quando o presidente pediu, aperta o botão de start para a Câmara analisar o processo, a lei, porque começou nela, né? Quando eu acabei de falar, quando o presidente da República tem iniciativa, começa na Câmara dos Deputados. Se o presidente falou, olha, eu quero que acelere aí a minha análise do meu pedido, ele pode pedir lá na origem ou durante o processo, não tem problema. Ele pode pedir na origem, quando ele distribuiu, falou, olha, eu quero urgência. Aí a Câmara tem que analisar em 45 dias, tá? Depois disso é remetido ao Senado. O Senado vai ter mais 45 dias. Ou seja, teremos aí já 90 dias de tramitação de um pedido de urgência de um projeto de lei ou realizado pelo presidente da República. Beleza? Tranquilo. Se o Senado fizer emenda, ou seja, porque aí nesse caso, a Câmara, ela funciona como uma casa iniciadora. Ela tem 45 dias e ela passa para o Senado. O Senado, ele pega o projeto, terá 45 dias. O Senado, nesse momento, é a casa revisora. Faz a revisão do que está certo e do que está errado. Se ela falar, voltar para a Câmara, ó, esse pedaço desse trecho aqui está errado, ele pedir emendar, ela terá mais 10 dias, tá? O Senado terá mais 10 dias, ok? Aliás, se o Senado fizer alguma emenda, 45 dias do Senado. O Senado remete para a Câmara pega de volta e aí faz a emenda que for necessária no projeto. Bacana? Portanto, o prazo máximo para análise é de quantos dias? 100 dias. 45 dias na Câmara, porque o processo tem que começar com ela, porque o presidente que deu a iniciativa, e mais 45 dias no Senado. Se o Senado decidir costurar, emendar, ele manda para a Câmara, e aí a Câmara terá mais quantos dias? 10 dias. Bacana? 90 dias, mais 10, 100 dias. Observação. Projetos de código não podem tramitar nesse regime de urgência. Gente, isso aqui é importantíssimo. Anota. Falou de Código Civil, falou de Código Penal, falou de Código de Processo Penal, eles não podem tramitar no regime de urgência. Anota aí. Ok? Não pode tramitar no regime de urgência. Bacana? Outra perguntinha que adora cair na prova. Imaginamos que o processo, que há o recesso. Você sabe que o período legislativo, o primeiro período legislativo, que é o primeiro semestre, começa dia dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho. Isso, 17 de julho. 17 de julho, isso. 17 de julho, começa 1º de agosto e vai até dia 22 de dezembro. 17 de julho, ok? É isso aí, 17 de julho, salvo engano, é 17 de julho. Só se minha mente não falhar, é 17 de julho. Bacana.
Eu posso te dar outro exemplo. Imaginamos que começa 1º de agosto, e aí eu tenho certeza, vai até dia 22 de dezembro. Perfeito? Bacana? Se tiver no recesso, dia 23 de dezembro, já começou o recesso parlamentar, esse prazo de 45 dias que pediu o regime de urgência, ele é congelado, ele fica suspenso, tá? E ele volta a contar a partir do momento quando voltar às atividades em 2 de fevereiro. Bacana? Então, quer dizer que no período de recesso, no meio do ano ou no final do ano, esses prazos de 45, 45 e 10 ficam suspensos. Suspender é congelar. Se estava no 43º dia, ele vai retornar do 43º dia, indo para o 44º dia, quando voltar às atividades. Beleza? Maravilha. Deixa eu evoluir, deixa eu falar do artigo 64 para poder fechar essa parte da matéria e explicar alguns pontos. Vamos lá. Vamos lá. Alguma coisa eu já falei e agora a gente vai ressaltar alguns pontos na lei. Pega a lei aí e vamos grifar. Vamos lá. Pega a lei e vamos grifar as palavras-chave. Você não precisa gravar o artigo inteiro, tem que gravar a palavra-chave. Vamos lá. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestarão todas as demais deliberações legislativas da Casa. Vamos marcar aqui. Palavra sobrestarão. Você já viu falar do termo tranca-pauta? Trancar-pauta, você fala, trancou a pauta, é isso aqui. É uma das hipóteses. Na medida provisória também é possível trancar a pauta. O que é trancar a pauta? É quando deu 45 dias, e não votou o projeto de lei que o presidente deu iniciativa e ele pediu urgência na tramitação, para tudo. Congela tudo. Ó, não vota mais nada enquanto não votar o que o presidente pediu. Tá? Fica sobrestado todos os trabalhos. Exceto, tem exceção? Tem. A Constituição fala, olha, sobre essas deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenha prazo constitucional. Aí eu tenho o quê? Exceto a medida provisória. Então, vamos lá. Anota no seu caderno. Não analisado no período de 45 dias da Câmara ou 45 dias do Senado, bacana, o pedido de urgência elaborado pelo presidente no projeto de sua iniciativa, todos os trabalhos dentro da Casa Legislativa respectiva ficarão sobrestados, exceto aqueles que têm prazo constitucional. Exemplo, medida provisória. Beleza? Que ela tem prazo constitucional de validade, 45 dias. Beleza? Fora ela, o resto tudo fica congelado. Bacana. Continuando. Parágrafo 3º fala assim, a apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-ão no prazo de 10 dias. Ok, isso eu já falei, né? Quando voltar 10 dias, observado quanto mais disposto no parágrafo anterior, ok? De tranca de pauta. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional se não se aplicam aos projetos de código. Já falei os dois, já falei lá atrás, ficou fácil agora. Entendemos processo legislativo sumário, tranquilo. Evoluindo, processo legislativo especiais. Processos legislativos especiais. O que eu tenho aqui? Processo legislativo especial. Trata-se de processo de elaboração de todas as espécies normativas que não se enquadram no processo que eu falei para você lá em cima, ok? Emenda à Constituição, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução, a lei e lei financeira. Todas essas aí seguem um padrão de um curso diferenciado, tá? Agora, lei ordinária, procedimento ordinário comum, ok? Nós falamos lá atrás. O presidente, se ele tiver uma lei da iniciativa dele, ele pode pedir para que essa lei, mesmo que não seja código. Agora, tem algumas que têm tramitação especial, tem um trilho especial. Emenda constitucional, por exemplo, é um exemplo clássico. A emenda constitucional ela é votada em 2 turnos de votação, 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. E tem que ser aprovada por 3/5, 3/5, 3/5, 3/5. 4 votações ela tem que passar, bem diferente de uma lei complementar, de uma lei ordinária. Bacana? Beleza? Maravilha! Vamos falar agora em especial, eu te apresentei os processos legislativos, cada uma, mas agora eu vou entrar a miúde, eu vou destrinchar com você, nossa função é destrinchar agora cada processo, aliás, principalmente o procedimento comum ordinário, tá? O procedimento legislativo ordinário, procedimento comum ordinário é lá do penal, do processo penal, nada a ver, vamos lá. Então vamos lá, procedimento legislativo ordinário.
Esse processo ele tem um início, um meio e um fim. Início, meio e fim. Tem que ser respeitado? Tem que ser respeitado o início, meio e fim. Se não for respeitado o procedimento, existe uma inconstitucionalidade, ok? Nomodinâmica. Falando de... O que é isso, professor? É uma inconstitucionalidade no procedimento, na forma, ok? Beleza? Isso é chamado de nomodinâmica. Beleza? Introdução, uma fase constitutiva e uma fase complementar. Vamos falar primeiro da fase introdutória, tá? 3.1, vamos falar da fase introdutória. O que fala a fase introdutória? É quem pode fazer a lei. Quem é a pessoa autorizada a propor uma norma, propor um ato normativo primário. Bacana? Aí eu montei uma tabelinha para você aqui, tá? Montei uma tabelinha para você aqui para a gente poder estudar, principalmente as leis ordinárias, lei complementar e emenda constitucional. Mas fique tranquilo. Quando eu for estudar com vocês, se você estiver nesse curso, tá? Se você não tiver também, fique tranquilo, que essa parte agora, somos apenas fazendo um sobrevoo na parte geral. Se o seu edital não tiver especificamente lei complementar, lei ordinária, medida provisória, que vai cair no seu concurso, fique tranquilo. Essa parte nossa aqui tá excelente. Mas se você estiver continuando conosco, eu vou ter que falar de emenda constitucional numa aula particular, numa aula isolada, ok? Eu vou ter que falar de medida provisória, vou ter que falar de lei complementar novamente. Mas aqui é bom que já te dá um raciocínio geral. Já te dá uma planilha geral. Se você fechar aqui, pronto, já adiantou meio caminho. Então vem comigo. Fase iniciadora. Quem tem que executar? Eu tenho do poder executivo, tá? Quem é o poder executivo? É o presidente da República. Já vou te adiantar. O presidente da República, ele pode dar iniciativa, tanto em lei complementar, tanto lei ordinária, como emenda constitucional. Repetindo, o presidente da República, ele pode dar iniciativa, tanto na lei complementar, tanto na lei ordinária, como na emenda constitucional. Medida provisória também pode, ok? É o legitimado geral. Ele pode também na medida provisória porque é ele que edita, ok? Beleza? Então, o Poder Executivo, o Presidente da República, ele pode, nas três hipóteses, lei complementar, lei ordinária e emenda constitucional, beleza? Presidente da República, emenda constitucional também, artigo 60, inciso 1 inciso 1 a 3, ok? Ministério Público, quer dizer, o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público. Ele pode propor lei ordinária? Sim, tá? Presidente da República e Procurador-Geral da República, leis relacionadas ao MP. O procurador, ele pode, ok, legislar a respeito de leis vinculadas à sua função no Ministério Público, beleza? Ah, o Ministério Público pode fazer uma lei complementar de um outro assunto? Não, tem que fazer o que está vinculado a ele. Beleza? O MP não pode propor o quê? Emenda constitucional. Beleza? Maravilha. O presidente da República ficou aqui em excesso. Vamos apagar ele aqui. Ok? Vamos apagar. Apaga o seu material também. Ficou em excesso ele aí. Beleza? Maravilha. Poder Legislativo. Pode propor lei? Claro. Pode propor um membro, ou seja, um deputado pode propor uma lei? Pode. Um senador da República pode propor uma lei? Pode. Uma comissão pode propor uma lei? Pode. Beleza? Comissão pode? Pode. Um deputado sozinho pode? Pode. Um senador sozinho pode? Pode. E a mesa? Não. Mesa não, tá, gente? Mesa diretora não propõe lei, tá? Mesa diretora pode impetrar, né? Ela pode interpor ação direta de inconstitucionalidade, tá? Mesa do Senado ou da Câmara, beleza? Mas membro sozinho pode entrar com uma... Pode fazer um pedido de lei ordinária? Sim. Lei complementar? Pode. Comissão? Pode? Pode. Beleza? Aqui, deputado pode sozinho propor uma ADIM? Não. Sozinho não pode. ADIM não, emenda constitucional, perdão. Emenda constitucional não pode sozinho, tem que ter 1/3 dos membros, ok? Tem que ter 1/3 dos membros para poder propor uma emenda constitucional. Não pode sozinho. Uma lei ordinária pode, uma lei complementar pode, mas a emenda constitucional tem que ser 1/3. Beleza? Poder Legislativo Estadual, pode propor lei complementar, lei ordinária? Estou falando federal, não, tá? Mas pode propor o quê? Emenda constitucional, ok? Se eu tiver uma Assembleia Legislativa, mais de 50% das Assembleias Legislativas do Brasil, com proposta de aprovar pelo menos a maioria relativa dos seus membros, ok? Mais de 50% das Assembleias do Brasil tem uma única proposta e cada Assembleia aprovou essa proposta por maioria relativa dos seus membros, ok? Cuidado, a pegadinha sempre se fala maioria absoluta. Poder Judiciário, pode propor lei? Pode, o STF pode. Pode propor lei. Pode propor Tribunal Superior, pode propor lei? Pode. Lembra, se eles proporem lei, vai começar na
Câmara dos Deputados. Bacana. É claro, gente, só pode propor lei complementar à lei ordinária que esteja atrelada ao judiciário, né? Não pode fazer uma lei sobre, sei lá, sobre poder executivo, sobre poder legislativo. Tem que falar sobre os seus assuntos. Pode propor emenda constitucional ao STF? Não. Pode propor um tribunal superior. Professor, fala os tribunais superiores. Anota aí se você quiser. Quem são os tribunais superiores? STJ. O STF também é um tribunal superior, ok? Mas vamos colocar STJ, TST, Tribunal Superior do Trabalho, TST, TSE, ok? TSE, TST, TSE, ok? TST, TSE, STJ, TST, TSE, beleza? E STM, STM. Bacana? Beleza? Maravilha. Olha só, popular, um cidadão, eu, Kleber Pinho, eu posso propor uma lei, eu sozinho, ir lá em Brasília propor uma lei, ou aqui na Câmara Municipal da minha cidade, ou do meu estado na Assembleia Legislativa, eu posso lá sozinho, Kleber Pinho, fazer um projeto de lei? Não, sozinho não tem como, tem que ser coletivamente, ok? Cidadão, mais de 1% do eleitorado, tá? Distribuído em 5 estados, de no mínimo 3/10. Agora eu vou falar sobre isso daí, vamos fixar bem essa matéria, tá? 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em 5 estados e no mínimo 3/10 dos eleitores, tá? De cada um desses estados. Pode propor emenda constitucional? Majoritária, não, tá? Corrente majoritária, não. Tem uma minoritária que vai falar que sim, mas a corrente majoritária vai dizer que emendas constitucionais só pode ser aqueles que estão legitimados no artigo 60. Beleza, entendemos a fase iniciadora? Qual que é a sacada aqui? Entender que, por exemplo, um deputado federal não pode propor uma emenda constitucional sozinho. Se a questão dizer para você que ele propôs, essa proposta ela é o quê? Inconstitucional. Entendeu a sacada? Inconstitucional o quê? Contra a matéria dela ou contra a forma? Contra a forma, porque não seguiu o quê? A Bíblia daí da Constituição, o que determina a Bíblia dos congressistas, que é a Constituição Federal. Beleza? Maravilha. Ok? Entendemos isso. Fechamos aqui. Vamos continuar. Deixa eu falar um pouquinho. Vou aprofundar na iniciativa popular. Deixa eu aprofundar nela que cai em prova bastante iniciativa popular. Vamos falar sobre ela. E esse é o momento da gente falar sobre ela. Iniciativa popular, esse é o momento. Vamos lá. Então, como eu disse anteriormente, um cidadão comum, eu, Kleber Pinho, professor, advogado, posso entrar com um pedido de uma lei, kit Viagra, vamos lá, vou fazer um kit Alegria, vou fazer um kit Viagra para entregar para os velhinhos idosos, né? Vou dar para ofertar lá um saquinho lá de Viagra, né? Camisinha, né? E uma corega, né? A corega é para colar a chapa da felicidade que ele vai ter, né? Tá, você entendeu, né? Mas tudo bem, volta para cá, hoje eu estou demais, né? Volta para cá. Então vem para cá, olha só. Iniciativa popular pode ser federal, proposta de lei federal, ela pode ser estadual, ela também pode ser municipal. Já te digo, a Constituição só tratou da federal e da municipal. A Constituição não trouxe requisitos para a iniciativa popular estadual. Você vai ter que olhar a sua Constituição, ok? Mas a federal, a Constituição falou e a municipal também já falou. Tem que decorar o quê? Os requisitos para a iniciativa popular. Vamos lá? Eu quero que você faça uma anotação no seu caderno, separado, colocar iniciativa popular, faça um mapinha mental, ok? Separe ela, que essa é preciosa e cai muito em prova, ok? Os requisitos e as características da iniciativa popular. Primeiro, quando for fazer uma iniciativa popular, por exemplo, eu tive a lei da Glória Pérez, né, que trouxe o crime de homicídio qualificado por motivo torpe, era um homicídio simples, não era qualificado. Matar alguém atesourada, que foi o caso da filha dela, que morreu, a Daniela Pérez, que foi morta atesourada pelo Guilherme de Pádua, junto com a esposa dele, à época, o crime de homicídio qualificado não era hediondo. Desculpa, não era hediondo. E aí, com a lei dela, foi uma lei de iniciativa popular, ela fez todo o acompanhamento, fez a votação. Só que, na verdade, quando chegou lá no Congresso, quando ela apresentou na Câmara, um senador pegou e falou que era dele. E entrou como se fosse o senador pedindo. A doutrina fala isso, mas nos bastidores aconteceu isso. Na verdade, não foi a primeira lei, tá, que teve essa característica, lei de iniciativa popular. Ok? A mais conhecida, realmente, é a lei da ficha limpa, ok?
que for iniciativa popular, coleta de assinaturas. Gente, primeiro ponto que é importantíssimo na sua prova. Acorda aí, fica comigo aí, acorda aí, olha a corda, vamos lá. A apresentação dela é na Câmara dos Deputados. Tem que anotar? Tem que anotar. Cai muito em prova, tá? Vou te dizer que a iniciativa popular, ela tem que ser apresentado o projeto lá no Congresso, aí fala lato sensu, ou no Senado, ou tem que ser na Assembleia do Estado, o Estado remete. Não, é diretamente na Câmara dos Deputados. Quais são os requisitos? Primeiro, o projeto tem que ser de lei ordinária ou lei complementar, ok? Anota aí. Eu não posso ter um projeto de iniciativa popular de uma lei delegada, de medida provisória, de resolução, decreto legislativo. Não posso. Eu só posso ter iniciativa popular de lei complementar ou lei ordinária. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Quais são os requisitos? Eu tenho que ter assinaturas de no mínimo 1% do eleitorado nacional. Cuidado. Já vi prova falar assim, 1% do eleitorado do estado onde o cidadão reside, ou do município onde ele reside. Não, 1% do nacional, ok? E esse 1%, tem que ser distribuído, não pode ser só no estado de São Paulo, por exemplo. Aí eu consegui 1% do eleitorado nacional no estado de São Paulo, bacana? É possível? É possível. Sim, não, pela quantidade demográfica, consegui. Só que não dá. Eu tenho que ter esse 1%, tem que ser dividido em 5 estados, pelo menos em 5 estados. Pelo menos 5 estados. Só isso, professor? Não. E em cada estado, eu tenho que ter uma divisão também de pelo menos 3/10 dos eleitores de cada estado. Então, desses 5 estados, eu tenho que ter, primeiro, 1% global. Desse 1%, eu tenho que ter, pelo menos, extraído esse 1% em 5 estados. E em cada estado, eu tenho que ter um quantitativo de pelo menos 3,10% dos eleitores de cada estado. Então, cada estado tem que estar formatado 3,10%. Entendemos isso? Então, veja que não é fácil fazer iniciativa popular. Na verdade, eles fizeram uma norma de um jeito difícil mesmo de ser feita. O que eu tenho que decorar aqui? Os percentuais. Agora eu volto para cá. Os percentuais. Grava. Até clareou o quarto agora aí, né? Tenho até certeza. Até clareou o seu quarto aí, né? Professor, porque, gente, isso aqui é para decorar mesmo, tá? Esse aqui que é o, digamos que é o, professor, vou até deixar só a tela do computador, já clareou tudo aqui, amarelou tudo. Você é exagerado, professor? Sou exagerado, mas isso é para fazer você decorar. Vamos lá. Pelo menos o quê? Mínimo de quanto por cento do quê? Do eleitorado. Bacana? Bacana. Nacional. Distribuído pelo menos o quê? Em 5 o quê? Estados. E cada estado tem que ter não menos de quanto? Não menos de quanto? De 3/10. Ok? Dos eleitores daquele estado. Pelo menos, não menos de 3/10. Mínimo 1, pelo menos 5 e pelo menos 3/10 em cada estado. Ok? Beleza? 1, 5 e 3/10. 1, 5 e 3/10. Grava então só 1, 5, 3/10. 1, 5, 3/10. 1, 5, 3/10. 1, 5, 3/10. 1, 5, 3/10. 1, 5, 3/10. 1, 5, 3/10. Beleza? Beleza, vou ficar na sua cabeça. PEC, como eu disse, só cabe de lei complementar e lei ordinária, não cabe de um projeto de emenda constitucional, não pode ser feito por iniciativa popular. Não cabe lei delegada, não cabe de medida provisória, não cabe decreto legislativo e resoluções. Isso aqui fica tudo repetitivo, já falei. E o exemplo já falei para vocês aqui. Também tem a lei, a lei 9.840 de 99, que também trouxe o crime de capitalização de sufrágio. O que é a captação de sufrágio? Captação ilícita de sufrágio universal. Captação ilícita de sufrágio universal é o quê? Compra de voto. Beleza? Também veio originário de uma lei de iniciativa popular. Bacana? Deixa eu falar da lei de iniciativa popular no âmbito estadual. Como eu disse anteriormente, o Estado, a Constituição falou o seguinte, olha, os requisitos para a estadual procura na sua Constituição estadual, mas a municipal eu fiz os requisitos. Vem comigo. Primeira coisa, aonde eu apresento a iniciativa popular municipal? Primeiro, vou apresentar na Câmara dos
Câmara Municipal. Primeiro ponto é esse, ok? Quais são os requisitos? Tem que ser projeto de lei ordinário complementar, subscrito pelo menos 5% do eleitorado. Gente, cuidado. Não é da população local, é 5% do eleitorado. 5% do eleitorado. 5% do eleitorado. Última, 5% do eleitorado. Beleza? Maravilha? Vamos fazer questão. Vamos ver como é que você está. Vamos lá, se você decorou mesmo. Nesse momento, eu quero que você dê um pause na sua tela e aí tente resolver a questão e depois você volta comigo. Então, vamos lá, pause agora. Beleza, voltou, né? Vamos lá, então. Lá em cima, fala assim, a iniciativa popular é uma forma de participação popular e um direito político consistente na possibilidade de... Deixa eu falar só um negócio, tá? Iniciativa popular é uma forma de democracia direta, ok? Ela representa uma democracia direta, tá? No Brasil adotou a democracia semidireta ou mista ou participativa, ok? Porque nós elegemos os nossos representantes, mas nós temos instrumentos da democracia onde diretamente a gente mexe o Estado, através de plebiscito, referendo, iniciativa popular e, para alguns também, o voto. Beleza? Volta para cá. Opinar sobre projetos de lei a serem votados. Qual que é a função da iniciativa popular? Primeiro, opinar sobre projetos de lei a serem votados pelo Congresso Nacional em matérias polêmicas, assim consideradas as que obtêm aprovação por quórum qualificado em ambas as casas legislativas. Nada a ver, não é para me ter opinião sobre questão que já está sendo discutido. Aí eu posso ser chamado através do referendo, se já existia a lei, normalmente eu vou ser chamado para poder manifestar quando o ponto controvertido. Mas é referendo, não tem nada a ver. B, decidir de forma vinculante sobre a lei já aprovada. Não, tá? Não tem nada a ver. Desde que aprovado por 2/3. Não. Apresentar à Câmara dos Deputados, bacana, projeto de lei, desde que subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, opa, beleza. Distribuído por pelo menos 5 estados, opa, beleza, e não menos 0,3% dos eleitores de cada um deles. Opa, fechou. Valeu a pena o amarelão, né? Valeu, né? Decorou, né? Muito bem. Revogar mandato, nada a ver. Bacana? Essa é a alternativa correta. Vamos para a próxima. Mesmo sistema. Você vai congelar a tela e vai tentar responder. Congela. Vamos lá. Voltou já, né? A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projetos de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado, bacana, bateu, do eleitorado nacional, distribuído pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3%, 0,3%, bacana, 0,3%, ok, dos eleitorados de cada um deles. Tá certo, certinho, né? Só que ficou 3, esse aí ficou esquisito, 0,3, 0,3, né? Ah, tá, beleza, é isso aí. Bacana? Maravilha. Deixa eu te perguntar, existe a chamada iniciativa extraparlamentar? Professor, já falei, o senhor falou de iniciativa, né? Pode ser comum, aquelas iniciativas que o senhor mostrou aqui pode começar a lei. Existe uma chamada iniciativa extraparlamentar? Iniciativa extraparlamentar, professor? Acho que existe. Deixa eu só falar um adendo. Eu não falei de iniciativa, tem algumas classificações doutrinárias. Iniciativa concorrente, iniciativa comum. Eu não peguei a fundo esses pontos que, para as provas, não tem caído a classificação, tá? A classificação, cada uma delas. Vem caindo esses pontos que eu estou dizendo para você aqui agora. Beleza? Então, eu estou trabalhando para você o filé. Mas, já perguntaram sobre a chamada iniciativa extraparlamentar. E o que é essa extra? É possível? A resposta é claro que é. Extraparlamentar é tudo aquela que está fora do parlamento, ou seja, fora do legislativo. O presidente da República pode dar iniciativa de lei complementar? Sim. Lei ordinária? Sim. Emenda constitucional? Sim. Pronto, extraparlamentar é possível. Acabou. STF? Sim. Tribunal Superior? Sim. Inclusive, se for os 3, presidente, Tribunal Superior e STF, a iniciativa das leis vai ser aonde? Na Câmara dos Deputados. Bacana, fechou? Fechou, professor. Questão. No que concerne ao processo reformador, está falando processo legislativo, ou
processo de emenda constitucional, melhor dizendo, na Constituição Federal Brasileira é correto afirmar que não há iniciativa extraparlamentar. Quer dizer que o presidente não pode propor uma emenda constitucional. Certo ou errado? Errado. Pode propor sim. Ok? A questão está errada e é isso aí. Mais uma questãozinha. Isso aqui é muito questionado na doutrina. Caberia iniciativa popular de emenda constitucional por interpretação sistemática? Vamos lá. Primeira coisa, lá na tabelinha eu já coloquei para vocês, emenda constitucional não é possível popular, é a corrente majoritária. Existe corrente minoritária, cabeçada por José Afonso da Silva e o professor Pedro Lenza, eles falam que deve caber iniciativa popular de emenda por uma interpretação sistêmica, né? Que todo sistema você analisa interpretando de forma sistemática e fala, também é possível que o cidadão possa propor a emenda constitucional, possa mudar a norma maior do Brasil. Bacana, seguindo as regras do artigo 60. Pois é, mas a corrente majoritária, a corrente que domina, fala que, cara, é o que está no artigo 60. Eu não posso mudar o 60, eu não posso criar a interpretação do artigo 60, senão eu posso estar ali criando, criando situações que podem afetar a Constituição. Eles dizem que essa impossibilidade se prende a uma limitação implícita da Constituição. Eu não posso mudar o próprio sentido do artigo 60. Eu não posso ter uma lei para mudar o artigo 60. O que é em cláusula pétrea, o artigo 60, parágrafo 4º, ok? Que tem lá as cláusulas pétreas. Mas a ideia é, vamos mudar o artigo 60. Se mudar 60, eu posso mudar tudo. Então, nesse caso, é uma limitação implícita. Bacana? Então, eu não posso mexer nessas legitimados que estão na Constituição. Beleza? Mais uma questão. O parlamentar propõe projeto de iniciativa popular, iniciativa privativa exclusiva do chefe do Executivo. Pode. Presta atenção, imaginamos um parlamentar, ele pode fazer um projeto de lei de que quem tem que fazer é o presidente da República? A resposta é não, não pode, tá? Não pode. Nem mesmo com a sanção posterior do presidente. Vamos lá, digamos, o cara entrou com um pedido, antes podia, tinha uma súmula 5 do STF que possibilitava isso, mas essa súmula foi superada, que falava, se o cara entrou com um projeto de lei que não era ele a pessoa autorizada, mas depois o presidente foi e sancionou, estava sanado. Hoje não. Mesmo se a lei vier, tá, maculada pelo fato de que não era a pessoa certa para entrar para propor a lei, e o cara propôs, e depois o presidente sancionou, não, digamos assim, a lei ainda continua podre, ela continua ainda maculada, beleza? A sanção do presidente não, digamos assim, convalida o erro no início do processo legislativo. Bacana? Só tem uma observaçãozinha, tá? Mas não usurpa a competência privativa do chefe do Executivo, lei que embora crie despesa para a administração pública, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos seus servidores públicos. Ok? Não usurpa a competência privativa do chefe do Executivo, lei que, embora crie despesas para a administração pública, não trata da sua estrutura ou atribuição. Tem uma certa relativização do Supremo que fala assim, bom, mas se tem uma competência do chefe do Executivo, de poder fazer a lei, e só ele faz, mas é uma lei de estruturação da carreira. Se o Executivo não fez, é possível o Legislativo fazer, desde que não atrapalhe, desde que não crie o quê? Não atrapalhe a estrutura, as atribuições, e seja uma lei ali, digamos, só para poder corrigir algum defeito. Beleza? É uma relativização, mas dificilmente vai, 2016, mas a regra que pode cair para vocês, é certeza, é a convalidação. É perguntar se o cara entrou com a ação errada e o presidente pode convalidar. A resposta não, não pode. Beleza? Maravilha. Vamos ver como já caiu. Olha só. Sobre o processo legislativo. À luz da jurisprudência do Supremo, quando ele falou jurisprudência do Supremo, vai cobrar entendimento. Provavelmente vai cobrar esse entendimento de 2016 que eu acabei de falar atrás. Vamos ver? A usurpação pelo Poder Legislativo do poder de iniciativa das leis do Executivo convalida o vício e inconstitucionalidade com a sanção. Acabei de falar. Ok? Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo de lei, que cria despesa para a administração pública sem tratar da sua estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Opa, não usurpa a competência privativa, ok? A usurpação pelo Poder Legislativo do Poder Legislativo das leis do Executivo convalida o vício de inconstitucionalidade com a sanção. Não convalida, né? Isso que eu já falei, não convalida, tá? Se começou podre, morre podre, não tem como, tá? Não é convalidada. Então, não é convalidada com sanção. Está errado, já falei.
É o primeiro ponto da nossa matéria, que eu falei lá atrás, que é esse daqui, vamos voltar aqui, ó. Nem mesmo com convalidação, ok? Pois que está errada, não convalida. Beleza? A certa aqui é não convalidar. Aí estaria certa a questão, mas como falou convalida, está errada a questão. Não usurpa a competência privativa do chefe executivo, lei que cria despesa para a administração pública sem tratar da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos seus servidores. Opa, isso aqui pode, não é? É exceçãozinha, vamos voltar aqui, ó. Pode fazer, ó. Que não usurpe a atribuição dos órgãos, nem o regime jurídico, ok? Você pode fazer uma lei para poder corrigir algum defeito que foi feito na lei, algum adendo, e não mudou nada na estrutura da carreira, pode fazer a lei. Ok? A letra B é a alternativa correta, beleza? Essa questãozinha é um pouquinho mais difícil, mas você entendeu, né? A regra é o seguinte, iniciou podre, eu não posso convalidar com a sanção do presidente. Se iniciou, era para ser o presidente, um deputado fez a lei. E o presidente olhou, não, eu vou convalidar, vou dar a sanção. Não vale, a sanção dele não vale. Agora, o legislativo pode fazer uma lei que não atrapalha a estrutura do executivo. Não atrapalhou, não mudou nada. Foi uma lei para corrigir algum defeito. Não aumentou o cargo, não mudou o regime jurídico. Aí pode, é possível. É um jeitinho. Beleza? Maravilha. Vamos tomar um café e a gente volta depois para poder analisar. Não, deixa eu fechar mais uma aqui. Vamos fechar só mais uma aqui e a gente dá um intervalinho. Só vamos fechar esse ponto aqui. Questão. A iniciativa em matéria tributária é exclusiva do presidente? A resposta é não, tá, gente? Matéria tributária, a iniciativa é concorrente do Congresso e do Presidente da República, beleza? Vamos no intervalinho e já volta já já. Tchau, tchau. Clique lá.